da seleção brasileira, Zagallo, que vai dizer como é que ele viu o primeiro coletivo realizado no Maracanã. Eu estou satisfeito pelo que foi realizado e em tão pouco tempo, num mínimo espaço de tempo, os jogadores compreenderam aquilo que eu havia determinado dentro do vestiário e com isso o treino se tornou assim excepcional. Porém, nós temos muita coisa pela frente. Não vamos colocar as coisas em termos que já está certo. Não, nós estamos caminhando, estamos iniciando essa nova etapa. Tive apenas um contato com os jogadores, temos ainda 60, 80 dias pela frente e eu espero, com o decorrer do tempo, chegar ao ideal. É com trabalho, com dedicação, com força de vontade, com compreensão que nós chegaremos naquilo que todos os brasileiros desejam. Armar uma equipe, estruturar uma equipe para podermos disputar o título igualmente com todos aqueles que vão lá no México. Zagallo, dentro dos que você chamou agora, o Roberto já entrou no time titular. Os demais não entraram. Agora, o fato de você ter convocado dá a impressão, a reportagem, de que você vai tentar experimentar esses jogadores no time de cima. Por exemplo, o Arilson pode ter uma oportunidade na ponta esquerda ou não? Eu não gosto de responder nada. Vamos dar tempo ao tempo. Eu prefiro falar pouco e agir mais. Outra coisa, você pretende fazer novas convocações se elas se tornarem necessárias? Sendo necessário, eu vendo que precisa, claro que poderá haver, mas até o momento não. Você tem que entender também a missão do repórter. Por exemplo, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: você tem 3 meias armadores, Gerson, Rivelino, Dirceu Lopes. Tem 2 médios volantes, o Piazza e o jogador Clodoaldo. Tem ainda o Zé Carlos, que é outro jogador de meio de campo. Naturalmente você deve ficar com 4 jogadores para o meio de campo, não é isso? Eu convoquei 2 elementos de ponta de lança. Obviamente eu terei que postar 2 jogadores. Na véspera, antevéspera da ida do Brasil para o México, os jogadores serão cortados. Seu critério, todos terão sua chance? Bom, os jogadores estão aí e as observações serão feitas não somente nos jogos, elas serão feitas durante os treinamentos. E durante os treinamentos nós podemos assim tirar mais conclusões do que daqueles que talvez possam até não participar da partida, porque você não pode estar mexendo muito numa seleção em que tem que ter uma base para disputar a Copa do Mundo, de modo que o treinamento entre as seleções amarela e azul, a gente tira as conclusões dos jogadores mexendo, colocando no time titular ou vice-versa. Obrigado. E eu, como técnico da seleção nacional, tudo farei para que o Brasil possa vibrar novamente, como no ano de 58 e 62. Explicação rápida das convocações. Félix, por exemplo. O Félix é um jogador que já teve integrado a seleção, um jogador experiente. Roberto. O Roberto é um ponta de lança que, no meu entender, necessitava a seleção, um ponta de lança agressivo. Dario. O Dario é do mesmo estilo do Roberto. Nós estamos também necessitando de mais um jogador, por isso eu convoquei 2 pontas de lança de características iguais, mas que não tinha dentro da seleção. Arilson. O Arilson é um ponto de esquerda que vem jogando bem dentro do Flamengo, tem as mesmas características do Paulo César e, como eu estou numa nova etapa da seleção brasileira, eu estou numa fase de estudos. Na pergunta do Leônidas eu vou englobar o seguinte: Luiz Carlos do Corinthians chegou a ter alguma chance? No problema do Leônidas, eu convoquei porque ele vem jogando excepcionalmente e com relação à sua idade, que hoje foi me perguntado, por causa da sua idade de 30 anos, eu disse que eu fui bicampeão do mundo com 31 e o Newton Santos com 37. Zagallo, a vitória sobre os ingleses foi calculada, não? Foi uma vitória da raça, da força de vontade, uma vitória que a cada minuto teria que ser pensada, já que Inglaterra e Brasil, apesar de procurarem essa vitória, não queriam perder. E afinal o gol nos sorriu, dando assim uma certa tranquilidade, apesar de não nos dar ainda a classificação. É melhor dizer bem grifado que nós não estamos classificados ainda. O jogo de Brasil e Inglaterra estava nos seus cálculos até um empate? Estava, porque o jogo, no caso mais importante para nós,
seria o da România, porque nós podíamos perder até esse jogo, mas o que ia decidir de fato seria o jogo Brasil e România. Agora, a vitória sobre a Inglaterra nos trouxe assim quase a classificação, vamos dizer melhor, e nos trouxe também futuramente mais moral, mais personalidade à equipe, porque a proporção que nós vamos jogando, a equipe vai se sentindo que pode de fato realizar uma brilhante campanha. Como é que o Félix saiu tão bem, Zagallo? Apesar de falarem que o Félix era baixo, que não poderia jogar na meta da seleção brasileira, ele demonstrou de fato que tem qualidade e que sabe sair perfeitamente, tão bem do gol como saem os goleiros ingleses ou europeus de um modo geral. Você não contando com o Gerson Rivelino, que é o que parece, quem entra no meio campo? Rui, ainda é cedo, ainda não pensei nesse sentido e vamos com calma para ver o que podemos realizar. Vamos ver até que ponto o Dr. Lídio me diga assim as esperanças dele poder jogar. O Gerson não joga, né? Não, o Gerson está totalmente fora dessa partida. E o Rivelino é uma hipótese? É uma hipótese, quem sabe que não é viável. Vamos ver. Agora, do gol até Geraldo você não mexe? Não devo mexer, a não ser que apareça assim alguma dor, assim, algum jogador. Zagallo, a Romênia precisa que nós a derrotemos no mínimo de 2-0, não? Aliás, derrotemos simplesmente. Perfeito. O problema é que nós não podemos perder de 2-0, já que assim haverá uma igualdade entre nós e eles. Ficamos com 2 gols de diferença. E de igualdade, aliás. Por isso é que eu falei que nós não estamos classificados ainda. O que é que você não deseja enfrentar? Peru ou Alemanha? Não adianta escolha, porque nesse jogo, no dia desse jogo, Brasil e Romênia estarão jogando Peru.